Gente, por favor. Obrigado, gente. Beijo. Olá, tudo bem? Muita paz. Que bom novamente estarmos juntos, conectados por esta ferramenta da tecnologia, mas espiritualmente os nossos corações, os nossos espíritos estão todos unidos em prol dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Gratidão a todos vocês que nos acompanham. Hoje nós gostaríamos de apresentar de início, né, o nosso Aloysio Sônego. Aloysio é um trabalhador da Obreiros do Bem, de longa data, e vai estar conosco, palestrando, né, sobre um tema muito interessante, né, uma proposta, que é a sedução das lives e o trabalhador do bem. Então nós agradecemos a Aloysio, tá, Aloysio? Obrigado por você estar conosco, tá bom? Boa noite, Léo. Que bom. E como a gente sempre faz, a gente vai iniciar a nossa reflexão com uma leitura do Pão Nosso. Vamos ver então o que cai, né? Qual que é a reflexão inicial que o Emmanuel vai nos trazer. Há muita diferença, no capítulo 106. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Está em Atos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém,
pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benevolência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que, no fundo, é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com o que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Bela mensagem, não é, meus queridos? Então eu convido todos agora, neste momento, cada vez mais, se conectar com Jesus, com seu anjo de guarda, pedindo a ele proteção, luz, entendimento para a exposição que nós vamos ouvir. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, anjos protetores. E com vocês agora, o nosso querido Aloysio Sônego. Seja muito feliz, Aloysio. Boa noite, muito obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. O convite que já tinha sido feito anteriormente, não é? Mas tivemos o imprevisto lá em maio. Então estamos aqui agora com outro tema, porque o Vitor já deu conta daquele tema anterior, mas estamos aqui para a gente estar conversando sobre um tema muito oportuno hoje. Eu agradeço imensamente ao convite da casa, ao convite do grupo Antônio Cassalti, o nosso querido Toninho Cassalti, de saudosa lembrança, um trabalhador assíduo da doutrina, que me lembro como se fosse hoje, as histórias que o Toninho Cassalti contava para a gente, com tanta propriedade, daqueles livros maravilhosos que ele trazia para a gente, mas que emoção que era. Eu posso dizer, meus amigos, que, na verdade, eu aprendi a falar em público assim, me inspirando no Toninho Cassalti, tanto que muitas das minhas palestras que a gente fazia nas casas espíritas vinham recheadas de histórias, não tão com tanta beleza como o Toninho fazia, mas sim com a mesma propriedade de contar histórias, porque Jesus mesmo contava histórias para trazer os seus ensinamentos. Então, que bênção, né, estar participando desta reunião virtual nesse grupo Antônio Cassalti. Eu agradeço mais uma vez a direção da casa, a este convite maravilhoso de estarmos aqui juntos. E nós vamos estar falando sobre um tema que eu considero muito oportuno. Aliás, esse tema foi interessante. De domingo para segunda desta semana, eu praticamente sonhei com esse tema. E aquela coisa me pegou, me incomodou de tal forma que parece que a noite toda eu estava falando sobre esse tema. E engraçado, eu falei, senão eu preciso falar alguma coisa desse tema que está me incomodando bastante. Está me tocando profundamente. Então, quando vem alguma inspiração, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquelas inspirações vêm para nos orientar, trazer os ensinamentos para nós mesmos, né? E o tema que nós escolhemos é a sedução das lives e o trabalhador do bem. Interessante. Isso que nós vamos estar fazendo hoje é uma metalinguagem.
Por que é uma metalinguagem? Nós estamos, digamos, numa live, falando a respeito da live, mas a sedução das lives. E onde começa a nossa história? Vejam como que é interessante. Anteriormente, nós tínhamos o quê? Os meios de comunicação por meio de cartas, de telefone, até que vieram os celulares, com a sua revolução tecnológica e, consequentemente, a internet e todas as suas redes sociais. Então, quando nós chegamos nas redes sociais, as mais comuns, como o Facebook, que é, por sinal, por onde estamos transmitindo esse nosso bate-papo, o Instagram, a gente costumava ver um monte de situações assim, muito interessante, porque as pessoas gostavam de fazer uma exposição, fotos daqui, de lá, numa determinada situação, eu estou aqui comendo esse sanduíche, eu estou na praia, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Então, houve uma sobreposição das imagens, da intimidade das pessoas. E a gente começa a analisar essas questões das redes sociais e a gente fala assim, de uma certa forma, aquelas pessoas que começavam a se expor, elas se espelhavam em quem? Nos grandes artistas que saíam em capas de revistas. Então tinha aquela exposição que trazia o glamour, a fama. Então é muito comum a pessoa fazer até um Photoshop na sua foto para sair bem, olhar o melhor lado, o melhor ângulo, qual é o melhor posicionamento, contra o sol, a favor do sol, todas aquelas questões para sair bem na foto. Contudo, vejam que coisa interessante. As pessoas expunham o lado exterior. E muitas vezes o interior estava corroído, estava dolorido, estava sofrido. E aí a gente chegava a ver aquelas situações. Ai, meus amigos da internet, eu tenho mais 1 milhão de amigos. Eu lembrei até da música do Roberto Carlos, que ele falava, eu quero ter 1 milhão de amigos. E aí ele continuava a sua melodia, né? Então a gente via assim, pessoas que falavam assim, eu tenho mais de 100, mais de 200 amigos na internet, no Facebook. Aí chegou um dia uma amiga minha, estava comentando que a filha dela estava meio acabrunhada, meio chateada aquele dia. Ai, mãe, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho um amigo para sair, eu estou querendo sair, bater papo. A mãe dela falou, filha, mas você não tem mais de 100 amigos no Facebook? Convida um deles para você sair, para você bater papo. Então vejam como que é interessante. As redes sociais, elas expõem um lado diferente. Não o lado real, não o seu lado íntimo. Expõe o que você quer mostrar. E quando nós precisamos, talvez, de um amigo que possa nos ouvir, nos acalentar o coração, às vezes estamos sozinhos. Resta-nos olhar para dentro do nosso peito, recolher intimamente e fazer uma oração. E como que eram as reuniões nas casas espíritas? As casas espíritas reuniam-se, e a gente está com saudade, eu falo assim, nossa, não vejo a hora que passe tudo isso para a gente voltar à nossa normalidade, de estarmos lá no Obreiros do Bem, participando das palestras, das reuniões públicas, do encontro com os amigos queridos que a gente costumeiramente encontrava nas nossas reuniões semanais. E isso é interessante porque esse convívio social, ele faz muito bem. Nós tínhamos, então, as palestras públicas, as reuniões de grupos de estudos, de cursos que a casa disponibilizava, a mocidade, a evangelização. Isso tudo era de uma forma que a gente estava acostumado. Até que chegou, nesse começo do ano, chegou a pandemia. E aí, irmãos? Quando chegou a pandemia, ficou aquela situação. Casas espíritas fechadas. E agora? Como é que vamos fazer? Houve a determinação das autoridades sanitárias, das autoridades médicas, e nós, costumeiramente, temos que cumpri-las. Vivemos no mundo, temos que atender às leis do mundo. Então, as casas espíritas, todas as igrejas, outros templos religiosos também, tiveram as suas atividades fechadas, do ponto de vista de atendimento ao público.
E aí, como é que ficou? As casas fechadas, o que começou a acontecer? As casas tiveram que se adaptar. Muitas casas não tiveram a condição de adaptação. Nem todas conseguiram fazer o que estamos fazendo hoje, que a gente sabe que com muito tropeço, com muito quebra-cabeça aqui, quebra-cabeça lá, às vezes dá falha de conexão, o palestrante achando que está falando e não está sendo ouvido, ou de repente cai a internet, um monte de situações podem acontecer. Então, muitas casas não tiveram a felicidade que a Obreiros do Bem está tendo de estar empenhando na realização desse nosso bate-papo, da nossa palestra, por meio das redes sociais. E aquelas casas que não conseguiram, elas estão assim paradas. Talvez os grupos reunidos assim em pensamento, em oração, sim, sabemos que isso funciona também, mas não estão tendo a oportunidade de ter esse encontro virtual que estamos tendo. E a casa que não tem uma mocidade ativa, e aí a importância da mocidade participativa da casa, porque certamente os jovens estão anos-luz na nossa frente. Eles já vêm com um chip super avançado dentro do seu DNA, que eles já conseguem transformar essas nossas dificuldades no estalar de dedos. E a importância da juventude nesse momento, de trazer a juventude para que ela possa auxiliar os dirigentes na realização desses trabalhos aqui que nós estamos fazendo. E aí, como é que a gente fica também essa adaptação? Vejam, a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, nós conseguimos trazer essas palestras às sextas-feiras e aos domingos. Mas não pensem que somente isso está acontecendo virtualmente. O grupo de mocidades da Obreiros se reúne todo domingo, no mesmo horário, às 9 horas, por meio de um aplicativo, e se reúnem os jovens, e por sinal, aproveitando esse momento de pandemia, eles tiveram a oportunidade de conhecer outros jovens do Brasil por meio do home office espírita, e acabou acontecendo o quê? Trazendo esses jovens de outras partes do nosso Brasil para a reunião na mocidade. Olha que coisa magnífica, que coisa interessante. Eu fiquei assim, extasiado. Falei, nossa, eu gostaria de estar participando da mocidade nessa época, numa coisa muito interativa. Que coisa maravilhosa. E aí que a gente pensa, a evangelização do Obreiro do Bem parou? Não, a evangelização continua, de uma forma virtual também. A Janaína, a tia Anne, a tia Thaís, todas as tias da evangelização continuam num trabalho à distância. E os passistas também, que dão passe nas crianças, se reúnem às 10 horas, todo domingo. O grupo de passistas que davam passe nas crianças está reunido todo domingo às 10 da manhã, que entra em pensamento, em vibração, emitindo um passe à distância para as crianças, para os pais, para os evangelizadores. Então, a gente está fazendo esse trabalho de uma forma pontual. Não estamos deixando ao léu as situações, estamos cuidando, correndo disso tudo. Aí, quando a gente chega no tópico principal do nosso bate-papo, e as lives? Bom, outro dia, numa reunião do nosso grupo de estudos, à distância, obviamente, a gente estava comentando que existem tantas lives, mas tantas lives, que a gente chega à conclusão que se nós pegássemos as lives que estão sendo transmitidas, que teria uma live espírita. Estamos falando só da live espírita nesse momento. Uma live espírita por minuto, de tantas lives que tem por aí. Agora, as lives são importantes? Sim, são muito importantes. Elas são de fundamental importância, porque a oportunidade que às vezes as pessoas estão tendo, de estar às vezes com uma dificuldade, com algum problema, escute uma palestra, entre em reflexão, entre em sintonia, e naquele momento ela faz a sintonia também com a parte espiritual. Nesse momento estamos em nossas casas, mas não podemos de forma alguma esquecer que estamos em nossa casa, mas o nosso pensamento e a ligação fluídica com a equipe espiritual lá do Obreiros,
como se lá estivéssemos. Então é importante nós termos essa sintonia, essa participação da nossa parte física com os amigos espirituais. Agora estava falando desse excesso de lives. Sim, há muita grande lives, quantidade enorme. Mas qual que é o objetivo da live? Quando eu faço uma live, estou fazendo aqui neste momento, eu falei para vocês que é uma metalinguagem, que eu estou fazendo uma live e falando da live. Então, neste momento, o que acaba acontecendo? Por que razão eu estou aqui falando? Eu estou falando porque eu gosto de aparecer, porque eu quero... as pessoas vão me ver pelo Facebook, vão me ver pelas Smart TV, então eu estou aparecendo na televisão, eu estou me sentindo um verdadeiro artista. Ou então eu quero saber de forma diferente, quantas e quantas pessoas estão seguindo a minha palestra neste momento? Nossa, olha, quantas curtidas, quantas pessoas estão elogiando a minha palestra. Gente, não é para isso que as lives foram feitas. Nós somos o instrumento da espiritualidade. Eu sou um instrumento para levar a mensagem do Evangelho. Eu não estou aqui para me autopromover, porque, na verdade, eu não tenho nada de autopromoção. Porque se eu estou falando sobre esse tema, muitas vezes a gente tem que se questionar de que forma eu estou participando, digamos, num determinado programa, como esteve o Sintonia da Esperança, a Home Office Espírita, que a gente participa de uma forma interativa. Mas por que eu estou participando? Eu estou mandando lá o meu comentário, de que forma que eu estou mandando aquele comentário? De uma forma participativa ou para que o meu comentário seja lido? Olha, o Aloysio falou isso. É por essa razão que eu estou mandando o meu comentário ou porque eu estou mandando um comentário de uma forma participativa? Qual a razão? Eu tenho um canal no Facebook, no YouTube, eu tenho uma página no Facebook, eu tenho uma página no Instagram. Quantas pessoas estão me seguindo? Isso não importa. Para nós, trabalhadores do bem, a nossa missão é transmitirmos a mensagem do Evangelho. Somos meros instrumentos, não estamos aqui para se autopromover. Não somos artistas. Estamos a serviço do Evangelho, a serviço de Jesus. E vejam que coisa interessante. Se Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, estivesse encarnado hoje, perguntaríamos, Paulo de Tarso utilizaria das lives, das palestras virtuais? Sim ou não? É claro que sim. Mas será que Paulo iria se utilizar as lives, as palestras para se promover? Eu sou Paulo. Não. Tanto que Paulo mudou de nome, ele era Saulo, que a origem de Saulo é grande. Ele mudou para Paulo, que transformar-se, cuja tradução é pequeno. Ele não quis, de forma alguma, na divulgação do evangelho que ele usou pelos 4 ventos, pelos 4 cantos do mundo, ele utilizou a divulgação do evangelho de Jesus. Então, se Paulo de Tarso aqui estivesse, ele estaria utilizando, sim, das redes sociais, das lives e tudo mais, mas não para autopromoção, para a promoção da palavra do evangelho de Jesus. E o nosso codificador, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Será que ele estaria utilizando as lives, as redes sociais, como nós estamos utilizando hoje? Sem sombra de dúvidas. O nosso codificador, que escreveu as revistas espíritas, divulgou para os 4 cantos, revistas espíritas que foram o instrumento que serviu de base, de ensaio para as obras básicas, ele utilizava de todos os mecanismos. Mas será que Kardec, se aqui estivesse, ele viria falar assim, eu sou Leon, eu vim aqui divulgar? Não. Tanto que ele já utilizou um pseudônimo de Allan Kardec. Então, de forma alguma, utilizaria também a mensagem espírita, as redes sociais, para autopromoção.
Mas para quê? Para a divulgação da mensagem de Jesus. Esse é o verdadeiro significado, sentido das lives, daquilo que nós estamos fazendo aqui. E eu estava até dizendo no nosso grupo de estudos outro dia, falei, gente, a gente sabe que tem bastante lives, bastante palestras sendo divulgadas, mas se a gente assistir uma palestra que seja inteira, por semana, não importa se é minha, se é do outro, tem tantos palestrantes melhores que a gente, dando melhor a condição do recado, mas se a gente ouvir uma palestra por semana, que ótimo que é. Não precisa mais do que isso. Já estamos entrando em sintonia. Em relação ao Evangelho no Lar, nesses momentos mais difíceis, mais conturbados que nós estamos passando, costumeiramente, se a gente fazia o Evangelho no Lar uma vez por semana, vamos dobrar a dose, porque o momento do Evangelho no Lar é aquele momento que a gente faz a nossa reunião dentro da nossa casa. Então, se nós estávamos habituados a ir na Obreiros para participar de palestras, para assistir palestras, para participar de uma reunião, e não estamos tendo esta oportunidade momentaneamente, então vamos aproveitar para fazer mais um dia de Evangelho no Lar. E fica essa dica para todos nós, inclusive para mim, porque a gente fala para os outros? Não. A gente fala para a gente mesmo. Nós somos os melhores ouvidores da nossa fala. E vejam que coisa interessante. Qual que é a maior divulgação que nós temos que fazer em relação à doutrina? A doutrina espírita nos pede um tipo constante de caridade, que é a sua própria divulgação. Aí, então, nós temos que utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição, por meios da internet e tudo mais, para aproveitarmos a divulgação da doutrina espírita, para aproveitar a divulgação da mensagem de Jesus, nosso querido mestre. Aí a gente fala assim, quando a gente vê o tema desta live, a gente fala assim, nossa, será que o Aloísio é contra as lives? É claro que não. E por que eu não sou contra as lives? Não porque eu estou utilizando dela. Mas vejam, se por um lado nós tivemos a pandemia, que criou o isolamento social, mudou o nosso jeito de ser, de sair nas ruas, temos que utilizar máscaras, temos que fazer uma higienização mais cuidadosa, com álcool gel, com não ter aquelas aproximações costumeiras de um abraço, de um aperto de mão, tão próprio da nossa condição latina. Então, se a pandemia trouxe essa dificuldade de relacionamento, por outro lado, ela está trazendo uma capacidade tecnológica de desenvolvimento enorme, um desenvolvimento muito grande, porque vocês podem ter uma noção. Eu posso falar de experiência própria. Outro dia assisti a Arlete, a nossa vice-presidente da casa, fazendo uma palestra pelas redes sociais. E a Arlete, ela é jovem há mais tempo, assim como nós. E ela está aproveitando a oportunidade. Ela não vai falar assim, não, eu vou deixar para uma próxima encarnação aprender, eu vou deixar para um outro tempo, para um outro... Não, o tempo de crescer, de aproveitar os ensinamentos é hoje, é agora. E os dirigentes das nossas casas estão aprendendo. Olha o Léo, olha aí a Arlete, como eu estava dizendo, outros e outros colegas, companheiros de casas espíritas estão aí fazendo as suas explanações, utilizando dos mecanismos. Todo o mecanismo é útil, desde que a gente saiba utilizá-lo, colocá-lo a benefício do bem. Isso é fundamental. Então, o que está acontecendo? Nós estamos nos adaptando a essa realidade. Amanhã, depois, voltaremos, com certeza, à nossa antiga fase, mas já aprendemos outras coisas. Então, por exemplo, o que poderá acontecer? Nós estamos tendo a palestra ao vivo, mas estamos fazendo concomitantemente a transmissão ao vivo, para que aquelas pessoas que às vezes estão impossibilitadas de andar, de comparecer até o centro, ela vai poder assistir da sua casa, por uma dificuldade momentânea, talvez, ela vai poder assistir a palestra com conforto no seu lar, estando em pensamento, em coração, com uma palestra que está sendo transmitida lá pela casa. Vejam que coisa maravilhosa. E a gente chega até uma coisa muito interessante.
Outro dia eu estava comentando também essa situação muito peculiar, que os irmãos lembram de ter lido sobre o Nosso Lar, que em um determinado momento o governador do Nosso Lar, ele faz uma transmissão ao vivo e todos os habitantes de Nosso Lar ouviram e viam aonde estivessem. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos utilizando aqueles recursos que a espiritualidade já usa há tantos e tantos tempos. Estamos recebendo a bênção dessa oportunidade de estarmos conversando. Vejam que coisa interessante. O mesmo tipo de situação aconteceu no mundo 100 anos atrás, com a gripe espanhola. E os nossos irmãos, encarnados naquela época, não tinham essa oportunidade desse intercâmbio. Não tinham. Olha que maravilha, que bênção, que gratidão que nós temos que ter a Deus. Sim, sabemos que os momentos são de uma prova coletiva. Nós não estamos aqui brincando com o que está acontecendo. É uma realidade. Muitos e muitos irmãos estão passando por provações difíceis. E a gente compreende perfeitamente. Ninguém está achando, oba, que bom que está acontecendo isso. Mas a gente tem que entender que se está acontecendo essa situação momentânea no planeta, é por uma razão. Não cai uma folha sem que Deus permita. Então, se por um lado está havendo toda essa situação dolorosa, sofrida por nossa população como um todo, porque não dá para dizer, não está acontecendo comigo. De uma forma ou de outra acontece. Nós, de uma forma ou de outra, estamos interagindo, estamos vivenciando as mesmas dificuldades, as mesmas dores dos nossos irmãos. Então, se nós hoje estamos vivenciando, passando por essa situação, temos um outro lado, a bênção da oportunidade desses momentos de entrosamento, de interação uns com os outros. É fundamental termos gratidão, agradecermos a Deus a cada dia, a cada manhã que a gente acorda. Agradecer pelo dom da vida, pela bênção desta oportunidade querida. E não temos que reclamar, só temos a agradecer a Deus pela bênção de estarmos vivos, na nossa família, que por maior que sejam as dificuldades do caminho, como Maria Santíssima disse, isso passa. Tudo passa. Então, essas dificuldades que estamos vivenciando nesse momento irão passar. Tenhamos a certeza plena e absoluta. É que a gente costuma olhar com os olhos do hoje. A gente não consegue olhar a vivência do espírito imortal. Então, tenhamos sim a certeza que essas situações irão passar. E que nós estamos a cada dia mais aprendendo, tendo a oportunidade de crescimento. Poderia perfeitamente ficar quieto em minha casa, falar, bom, as casas espíritas estão fechadas, então nós não vamos conversar mais sobre palestras, não vamos mais estudar o Evangelho. Não, aí que é o contrário, é o momento de buscarmos o nosso estudo. Porque a live não é para você ficar, se aparecer, não é para estudar também. De nada adianta eu ficar falando, e se eu não pego o livro, eu não estudo. O nosso grupo que a gente participa optou por fazer um estudo. E toda terça-feira nós estamos estudando uma parte do Evangelho, um capítulo do Evangelho. E aí a gente se reúne, discute, cada um tece uma opinião, um determinado comentário, olha, eu achei isso, eu achei aquilo. Às vezes os comentários são conflitantes, às vezes são idênticos, mas cada um vai medindo a sua forma de compreensão do Evangelho. É o momento de buscarmos o nosso crescimento espiritual, que a cada dia é fundamental para a nossa evolução. Nós precisamos tomar consciência disso e não utilizarmos as redes sociais como um mecanismo de autopromoção. Oba, eu vou ter mais uma live hoje. Ai, que legal, eu sou famoso. Não, nada disso. A mensagem do Evangelho, ela tem que ser propagada, sim, mas a mensagem do Evangelho, não nós. Nós não viemos aqui para fazer a autopromoção. Nós viemos aqui para fazer a nossa
autoevolução. Isso sim. Cada um de nós sabe aonde aperta o seu sapato. Então, é aquele momento, é ali, no cadinho do lar, no cadinho do ambiente de trabalho, que você tem que buscar a sua peneirada, né? Fazer a peneira, para ver o que sobra de bom, o que tem que ser jogado fora. Que a gente possa, sim, irmãos, fazer uma lição de crescimento espiritual a cada dia. E para nós finalizarmos, eu vou deixar uma frase para nossas reflexões, que diz o seguinte: para falar de Jesus, é preciso muita dedicação, calçar as sandálias da humildade e ter amor no coração. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e um abraço fraterno no coração de cada um de vocês. Que legal, Aloysio. Nós é que agradecemos a sua exposição. Ela é bem pertinente ao momento, né? Você colocou bem a quantidade de produção audiovisual que está ocorrendo, não só no movimento espírita, né? Mas também em outros setores, né? E você colocou bem que isso é um progresso, né? Realmente, nós temos que agradecer muito a Deus, a Jesus, estarmos passando esse momento tendo tantas tecnologias. Você lembrou bem que também tem irmãos nossos que estão passando por dificuldades extremas, né? Devido a essa pandemia, e nós estamos nos solidarizando com ele, a obreiros e outras casas espíritas têm avançado nessa questão, procurado auxiliar, né? Então, a gente agradece muito você por ter nos trazido este tema, nos lembrado, né? Eu achei muito pertinente a lembrança sua do governador de nosso lar, né? Em que ele faz uma transmissão ao vivo, né? E isso que é importante. Quando a gente estiver visualizando, seja através no celular, num tablet, ou no computador, no aconchego do celular, essa conexão com o alto, né? Essa conexão com Jesus, com aquele ensinamento que está sendo dado ali, e como que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Muito obrigado, Aloysio, por estes momentos, essa reflexão. Agradecemos também, né, ao Victor Sônego, né, que é seu filho, que tem ajudado não só a nós, mas outras casas, né, a avançar nessa seara da tecnologia. Ele que faz parte da mocidade. Então é muito legal, os que virão, né, nos auxiliar. E aproveitamos para fazer esse convite, né, aos jovens que estão nos vendo, que eles possam buscar uma mocidade, buscar se engajar nos ensinamentos de Jesus. A evangelização que você mencionou, né, a evangelização infantil está ocorrendo. Isso é muito importante também por esse canal. E você citou um exemplo muito legal, né, que é a Arlete, né? Arlete e outros trabalhadores da casa. Nós temos outras casas espíritas também que avançaram muito nessa questão, né, de se inserir nesse novo mundo digital, na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Então, muito legal. A gente fica gratificado por você ter passado essa mensagem para nós hoje. Eu gostaria de finalizar com uma mensagem fraterna. Ô, Léo, antes de você finalizar com a mensagem, a gente tem que falar sempre da Arlete, senão ela não convida a gente para fazer palestra de novo. Legal. Então, a nossa reflexão final, que tem a ver muito com isso, ele tem um ponto que é da nossa querida Alta de Souza, é a mensagem fraterna. Ela já foi objeto aí, com certeza, mas é sempre bom revê-la, revisitá-la. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, à mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação.
compreenderás que a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, mais uma vez, volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Nós podemos mediar alguns conhecimentos aqui, mas é você, né, que vai voltar a esse tempo e a conexão com o Pai, com Jesus, seu anjo de guarda. Muita gratidão. Esperamos revê-los no próximo momento aí, que está na próxima sexta, virtualmente ou presencialmente. Aproveitamos para convidá-los para o domingo, às 9 horas, nesse mesmo canal de divulgação. E a nossa gratidão a todos vocês. Muita paz, muita luz. Até o nosso próximo encontro. Gratidão. Obrigado.